Nesse vídeo eu vou falar sobre a instalação do SDR Play, que é um dispositivo de SDR, e do programa SDR Uno. Também vou falar sobre medidas de antenas básicas, coisas básicas. Se isso é interessante, bora, vem comigo. Olá pessoal, meu nome é Pedro, esse é o canal iBytes Brasil e aqui a gente fala sobre vários assuntos relacionados à tecnologia. Nesse momento, o foco é SDR Play e tamanho de antenas. Bom, eu procurei um dispositivo SDR Play para poder mostrar como é que é feita a instalação de uma forma simples, prática, para que todos que de repente possam adquirir esse dispositivo não tenham dificuldades na instalação. Na verdade, se fala muito na internet, se fala muito em todos os canais aí, basicamente com essa intenção. E também essa é a minha intenção. Então eu tentei encontrar um SDR Play, não encontrei. Eu tenho um amigo que é detetive e esse amigo tem um SDR Play. Então ele fez a gentileza de vir aqui e ele não empresta o aparelho, ele tem mais ciúme do SDR Play do que eu. Chico, vem cá. Francisco, vem cá. Ele não quer aparecer. Ele tem os motivos dele, ele é detetive e ele usa o SDR Play para coringar o que o pessoal fala por aí. Então por isso que ele não quer aparecer. Quem quiser depois contratar um detetive, pode mandar uma mensagem no meu WhatsApp ali, eu passo os dados dele. Se vocês se acertar, tudo bem. Se não se acertar, também está tudo certo. Em todos os casos, eu quero agradecer a ele por permitir que eu utilize o dispositivo dele para mostrar como é que é feita a instalação. Não tem esse dispositivo, meu computador nunca viu esse dispositivo na vida. Está botando ali e ele na verdade, ele é tão ciumento que ele mesmo está fazendo a instalação física ali. Aí eu vou deixar a instalação lógica para mim, no caso o software para mim fazer. Bom, então eu vou mostrar isso aí depois. Agora vamos falar sobre antenas. Antena é um dispositivo que faz parte do rádio e não faz parte do rádio. Quando o pessoal vende o rádio, seja ele SDR ou outro tipo de rádio, geralmente a antena não vem junto, a não ser que seja comprado um pacote e daí vem a antena junto. Então, quem faz isso aí por hobby, geralmente ele mesmo faz a antena dele. Só que tem muita gente que não sabe. Então ele pensa que para escutar 80 metros, 40 metros, peraí, 40, eu vou escutar 40 metros, o que esse cara está falando? Para escutar rádio amador, seja na banda de 40 metros, ou seja na banda de 40 metros, seja as ondas médias e curtas, para cada uma dessas bandas existem tamanhos de antenas diferentes. Então, o leigo, do modo geral, não sabe que tipo de antena fazer. E para recepção, na verdade, não existe uma regra muito rígida com relação a tamanho de antena, porque a gente não precisa se preocupar com onda estacionária, precisa se preocupar em receber a antena. Então existe uma fórmula muito simples para resolver essa questão. A fórmula é simples demais, é só você anotar 142.5 dividido pela frequência em megahertz. Então, se eu quiser escutar 80 metros, eu vou pegar 142.5 e dividir por 3.5, que é mais ou menos a faixa de frequências ali da banda dos 80 metros. O tamanho que der é um elemento da antena. A gente está falando de antena de polo aberto. Se eu quiser dividir, aliás, se eu quiser fazer essa antena ficar com um quarto de onda, eu divido essa medida por 2, porque o resultado que eu obtive, dividindo 142, aliás, usando a constante para dividir pela frequência em megahertz, eu obtive o tamanho de meia onda. E se eu quiser um quarto de onda, eu divido esse valor por 2. Basicamente isso. E se eu quiser usar 40, defender, no caso, se eu quiser escutar 40 metros, vai ser a mesma coisa. Vamos dizer que 40 metros seja em torno dos 7 MHz, então eu vou pegar 142.5 e dividir
por 7. O resultado vai dar próximo do 38, 40. Então esse também, 3 metros, aliás, 38 ou 40, mais ou menos o resultado, é a antena, um elemento da antena para meia onda. Se eu quiser transformar em quarto de onda, eu divido por 2 e eu posso então fazer 2 pedaços de 20 metros, numa dipolo aberta, para escutar 7 MHz. Se eu quiser escutar 150, já deu 2 medidas diferentes, com bastante diferença, tá bom? Se eu quiser escutar 150 MHz, eu pego 142.5, divido pela frequência que eu quero escutar, no caso 150 MHz, e eu vou ter aí algo em torno de 90 a 95 centímetros. Não tô usando calculadora aqui, tá? Estou fazendo de cabeça aqui. Então 90 a 95 centímetros, talvez 1 metro, e é meia onda. Se eu quiser um quarto de onda, eu também divido por 2. Veja que para fazer uma antena de 20 metros é obrigatório que seja fio, porque é difícil ter um lugar para sustentar. Já para VHF, a antena vai ter mais ou menos esse tamanho, então daí já passa a ser conveniente a usar um pedaço de alumínio, porque senão o negócio vai ficar aqui igual aquele negócio de velho que não, né? Não dá resultado nenhum. E aqui também não dá negócio, não dá resultado nenhum. Então aqui, então é recomendável que use um alumínio tubular ou então um pedaço de fio rígido. No caso, fio pode ser de cobre ou de outro material. Se eu quiser escutar alguma coisa lá em torno de 1 GHz, eu vou dividir 142.5 por 1000. 1000 MHz é 1 GHz. O tamanho que der é um elemento da antena de meia onda. Se eu quiser um quarto de onda, eu divido esse resultado por 2. Basicamente é isso. Eu acho que se eu falar muito sobre isso, fica mais complicado ainda. Esta é uma fórmula simples para antena de polo aberto, ou então bigode de gato, como o pessoal gosta de falar aí, porque é uma antena simples, não tem rendimento bom na transmissão, tem que falar a verdade, e sempre que possível usar cabo de descida do tipo cabinho coaxial. Esse aqui é para RF, tá? Eu uso desses cabinhos aqui para cabo de descida de antena. Minha antena é uma antena para VHF e eu gosto de fazer com que o sinal não se perca, né? Tem muita gente aí que pega cabo de descida de antena com cabo coaxial desse que eles usam aí para TV a cabo. Funciona? Funciona. É bom? Não sei. Não uso. Não recomendo também. Porque eu só recomendo aquilo que eu acho que é legal. Então é isso. Eu acho que basicamente está definido que um pedaço de fio é uma antena, se eu cortar ele no meio, ele passa a ser uma antena de 1/4 de onda, pelos resultados que a gente pode obter ali. Eu acho que não tem mais nada para falar sobre isso aí. Tá liberada a questão aí. Então vamos mostrar aí como é que é feita a instalação do SDR Play e usar aí para isso o SDR Uno. Bom, como eu já disse, a instalação do SDR Play ela é diferente dos outros dispositivos. Basta instalar o programa que é baixado no site do fabricante lá. Da mesma forma como eu já falei, existe os termos de uso que deve ser aceitado para utilizar esse programa. Então, eu já gravei alguma coisa sobre isso aqui e o pessoal lá pediu para retirar o vídeo. Se acontecer de novo isso aqui, eu vou cortar o vídeo, então não vou tirar o vídeo, porque eu pretendo mostrar outras coisas aqui. Então vou mostrar como é que é a instalação. Basta baixar o programa e fazer a instalação. Então ele demora um pouquinho. Para começar a instalação, tem um detalhe. Eu tenho o SDR Play aqui, que eu peguei emprestado, nosso amigo está aqui na frente.
E esse SDR aqui, SDR Play, plugado aqui, ele pede aqui, ó. Diz que vai botar um API e ele vai requerer o reboot do computador depois da instalação. Então eu coloco aqui, ó, tá plugado, mas o certo é tirar fora, tá? É tirar. Então aqui eu preciso aceitar os termos. Eu estou usando aqui o SDR1 no versão 1.42, 1.710. Tem que aceitar os termos. Mais uma vez, eu estou usando um aparelho original aqui, tá? Um SDR Play original emprestado. Eu não tenho esse dispositivo. Então deixa eu voltar aqui e falar. Esse caminho aqui, para esse dispositivo, para esse programa, eu não recomendo mudar. Uma vez eu mudei e deu problema. Não sei se foi por causa do computador ou foi por causa que eu mudei esse caminho. E aqui tem essas opções aqui, ó. Essa primeira parte aqui é uma extensão, é que vai poder usar alguns dispositivos, no caso que nem o RTL, o HackOne, usar aqui no SDR1. E também tem a opção aqui de usar os plugins da comunidade. Então eu sempre deixo tudo isso aqui marcado. E daí o caminho está ali. Então vai pedir aqui para criar um atalho na tela da frente aqui e mostrar as notas. E clico em install e esperar. Então agora ele está fazendo a instalação dos drivers e também do programa principal. Então aqui não precisa usar programa adicional para instalar os drivers. Aqui, ó, aceita a licença, que se não aceitar também não instala. E aqui é basicamente para informar aqui, ó, para desconectar. Se eu não desconectar aqui, não vai instalar o driver. Então eu vou desconectar. Ó, desconectei o dispositivo da porta USB e dou um Next. Next de novo. Vai instalar a API agora, tá vendo aqui, ó, SDR Play, e vai instalar SDR Play na pasta API. Então ele está instalando tudo. Está instalando o driver. Mais uma vez eu quero lembrar o seguinte, as versões novas desse SDR Uno já não instala mais os mesmos drivers. Aqui, ó, o Microsoft Visual Basic aqui é problema em algumas máquinas. Se não instalar isso ali, não funciona, tá? Aqui agora pode instalar, dizendo que pode instalar o dispositivo para completar a instalação. Então eu vou instalar, vou plugar. Ó, barulhinho já está ali, já detectou o dispositivo USB, eu dou um Next e posso finalizar o setup. Agora vai instalar mais umas coisinhas ali. Vai estar baixando aqui, ó, o Microsoft Visual Basic 2010. Tem que aceitar. Também às vezes demora, tá? Depende Aqui está perguntando se quer que lembra da instalação com o Adobe Playback. Eu boto tudo sim isso aqui. Nem sei exatamente para que serve. E aqui já é a parte da comunidade dos plugins. Não tem tanto plugin que nem tem o SDR Sharp, mas eu instalo aqui para brincar, né? Então aqui tem alguns drivers aqui. Eu acho que o driver mais importante que tem por aqui... o driver não. O plugin mais importante que tem aqui é o gerenciador de frequência. Talvez o gravador para algumas pessoas, não sei. Então já instalou. Já botou aqui, ó, a versão 1.42 de 10 de maio de 2024. Bom, e uma vez instalado o SDR, está pronto para utilizar. Então eu vou dar uma ligadinha aqui para conferir. Tá aí, funcionando. Ver se tem alguma coisa aqui.
esticada para ali, mas está tudo bem. Eu queria mostrar a sintonia, né? Então vamos aqui mostrar como é que funciona aqui. Aqui é o controle, aqui eu tenho o controle de ganho de RF, e aqui AM, FM, SW, DSB, LSB, USB. Normalmente eu coloco, né? Coloco para escutar em AM. Quando eu quero escutar umas bandas de rádio comercial, eu coloco aqui, ó, em broadcast. Eu quero falar para vocês o seguinte: eu tenho, a minha antena aqui é de VHF, então provavelmente o ganho não vai ser bom lá embaixo. Então esse MW aqui quer dizer Minimum One Side, basicamente ondas curtas. Então tenho aqui uma portadora de uma rádio conhecida aqui. Então não precisa correr mais em cima disso. Agora vamos fazer o seguinte: a gente está usando aqui essa faixa de bandas aqui. Então vamos imaginar que antigamente a gente escutava muito ondas médias e curtas em 25, 41 e 60 kHz, alguma coisa nesse tipo. Ó, tem uma estação aqui que é onda curta. Não sei se vai dar para escutar. Eu falei, aqui é não dá para escutar porque a antena é muito para essa banda. Então vamos botar aqui faixa de rádio amador em 80 metros. Não tem ninguém falando aqui, não pode até ser que tenha, mas a minha antena não alcança. E qual seria a antena para eu escutar a banda de 80 metros? Dentro daquilo que eu já falei, tem uma fórmula mágica, simples, prática, barata, não tem para ninguém, como diz o outro. A fórmula é a seguinte: é dividir uma constante pela frequência em megahertz. O que der, o resultado é o tamanho do elemento para meia onda. Se quiser fazer um quarto de onda, basta dividir esse resultado pela metade. Então aqui eu tenho o quê? 142.5, vou fazer na calculadora, dividido por 3.7 MHz, que é o que está ali. Então eu tenho 38 metros e meio aqui, essa frequência aqui, 38 metros e meio. Como aqui é 80 metros, eu posso dizer o quê? E se eu fizer dois elementos de 40 metros cada um, vai dar os 80 metros. Porque é 38, essa é uma aproximação. Esse é mais ou menos o tipo de antena. Agora, se eu quisesse usar um quarto de onda, é óbvio que eu ia dividir esse valor por 2. Mas como a frequência é baixa, não é interessante dividir por 2. Agora vamos fazer para 40 metros. Então em 40 metros, 7.1. Também aqui não tenho nada, pelo mesmo motivo que eu já expliquei. Então eu tenho 142.5 dividido por 7.1 MHz, vai dar 20 metros. Então eu posso pegar dois pedaços de 20 metros de fio, abrir tipo um dipolo, ou bigode de gato para alguns, e eu vou ter a minha antena para 40 metros. Descida da antena, eu vou sempre usar um cabo coaxial ou, se eu, no último caso, um cabinho de áudio blindado. Então, basicamente é isso. Se eu vou para a banda digamos, lá para a banda banda superior, como diz outro, banda superior, eu venho aqui para a banda de 10 metros, vai dar 28 MHz. Tem umas besteirinhas aqui, ó. Aqui a minha antena já se aproxima, ou está mais próximo. Então já pega alguma coisa. Minha antena, como eu repito, que é para VHF. Então
não vai pegar muita coisa aqui. Para 28 MHz, o que eu teria de tamanho de antena? Então eu teria 142.5 dividido por 28. Então essa seria uma antena bigode de gato para 10 metros. 2 pedaços de 5 metros para meia onda. Se eu quisesse um quarto de onda, 2 pedaços de 2,5 metros. Está aqui. Agora vamos ver, dar uma olhadinha aqui em 27 MHz, que é a faixa do PX. Ver se tem alguém lá. Tem algumas comunicações aí, mas eu não vou me ater ao PX. A não ser que tivesse um sinal bem grande. Aqui tem alguma coisa? Não. 6.700. Não tem ninguém. Minha antena não é boa para a frequência mais baixa. Então vamos subir. Vamos pegar aqui a banda de 2 metros. Para 145 MHz. Olha só. Já tem um sinalaço, tá vendo só? Então um sinalaço aqui. Não vou sintonizar aquela ali, porque é 690. Eu já sei até o que é. Mas o sinal é bom. Ainda aqui. Então aqui eu tenho outra estação, a torre. Pode ver, ó. Sinal bom da minha antena. Então estamos recepcionando aqui. Qual seria o tamanho para 144 MHz? Vamos fazer esse cálculo. 142.5 dividido por 144 igual a 98 centímetros. Então 2 pedaços de 98 centímetros daria uma boa de polo, ou uma bigode de gato para 144 MHz. Meia onda, se eu quiser um quarto de onda, 98 centímetros dividido por 2, então vai dar 49 centímetros para cada elemento. E assim vai, né? E assim vai, tem muitas opções nesse sentido. Pode ver que aqui, ó, aqui onde passou para a banda do VHF, a minha antena já melhorou bastante. Por quê? Porque a antena é sintonizada para isso. Para cada faixa de frequência eu vou ter um tipo de antena, ou um tamanho de antena. Cada banda uma antena específica. Agora vamos imaginar que seja lá em UHF na banda de 23 centímetros. Ó, aqui eu tenho uma torre que eu não sei o que é. E aqui tem um outro sinal que eu também não sei o que é. Agora vamos qual seria o tamanho de uma antena para a faixa de 1 GB 2, ou seja, o 1200 MHz, só para ter uma ideia. Então eu pego 142.5 e divido por 1200 MHz. Essa antena teria 11 centímetros. 11 centímetros. 2 pedaços de 11 centímetros dá uma antena de UHF para escutar essa faixa de 1.2 GHz. Vamos chegar, aqui não vai, esse SDR Play não passa de 2 GB, mas vamos chegar aqui em 1.9, só para 1.9. Chegar aqui 1.9, vamos ver quanto é que seria a antena para 1.9. Então 142.5 dividido por 1900. 142.5 dividido por 1900 MHz, que é igual a 1.9 GHz. Então essa antena teria 2 pedaços de 7 centímetros. Eu acho que agora nós chegamos num ponto que não tem mais como ter dúvida sobre a antena. O meu amigo Francisco, que está aqui, que emprestou o SDR Play dele para mim, para fazer essa demonstração. Ele usa esse SDR nas investigações, ele é detetive, e quem ousa usar rádio próximo da onde ele pode captar os sinais,
obviamente que tem o seu sigilo quebrado em função de estar usando rádio. Então, para quem usa rádio, saiba que não dá para conversar certas coisas através do rádio, porque sempre vai ter alguém que escuta. Obrigado, Francisco, e é isso. Eu espero que tenha gostado desse conteúdo. Talvez ele se torne um pouco chato, talvez nesse momento se torne um pouco incompreensível, mas com o passar do tempo vai ver que isso aqui, embora seja simples, talvez eu também não tenha uma boa forma de explicar, eu explico da minha forma, a minha forma só eu entendo, né? É como diz o outro, só quem coloca o tempero na comida é que sabe exatamente a quantidade. Então, eu tentei passar da forma que eu sei e da forma que eu acho que fica fácil das pessoas entenderem. Não dá para fazer uma explicação técnica a respeito, porque excluiria uma boa parte de interessados nesse assunto. Então, tendo gostado, deixa aquele like. Se tiver dúvida, campo dos comentários aí é liberado para você fazer o seu comentário, sua pergunta, ou algo mais que de repente queira dizer. E, finalmente, se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative todas as notificações, caso você goste de eletrônica e de artigos e temas relacionados à eletrônica. Um abraço e até a próxima.